Isso gera um resultado no público. E aí eu gostaria sobre esses aspectos, né, todos que ele tratou ali. Por exemplo, tem uma coisa que eu não sou um militante bom, embora eu milite. Eu de vez em quando estou lá, de vez em quando estou no núcleo, de vez em quando estou distribuindo jornal. É raro, mas acontece, etc, etc. Quando eu vou para distribuição de jornal na praça pública, digamos assim, é muito comum as pessoas nem sequer nem sequer saberem que existe OP. Entendem? Esse é um problema, por exemplo. Esse é um problema que você só vê quando você está lá na rua. Antes de eu ter ido distribuir jornal da UP, eu não sabia que tinha tanta gente, é tão majoritário no Distrito Federal, que as pessoas sequer saibam que há UP, que ela existe. Ainda assim, a elevação da quantidade de votos da UP no país foi grande, parece que de 200%, salvo engano meu. É claro que quando você tem um voto para você virar um desenvolvimento de 200%, é mais fácil, né? Então, como tem muito pouco, é mais fácil crescer, né? Só que pode parecer demasiadamente pessimista a ideia de que a UP está ruim por causa que vocês, militantes, não estão fazendo um trabalho legal, vocês tinham que se profissionalizar, é ridículo o trabalho que vocês fazem. Vocês entendem que, veja, do ponto de vista da narração pública, isso pode incentivar a galera a meio que brigar internamente, porque, veja, como disse o camarada lá na internet, a gente tem que aprender a usar, vocês não sabem usar, vamos aprender a usar essa merda, e se vocês não... Porque nem sempre a questão é falta de preparo. Às vezes, é uma questão de falta de preparo mesmo, mas porque demanda tempo. Jones Manuel sempre disse que é um homem que estuda muito tempo, que levou a graduação dele a sério, não ficou só enfiado no DCE para aparecer. Então, ele passou a graduação, além de fazendo política, passou passou estudando, né? Agora está fazendo um doutorado. Doutorado não é exatamente qualquer brasileiro que faz, isso faz diferença, por mais que a gente viva essa anti-institucionalidade desgraçada, certa pressão externa para estudar quando você está numa cadeira de mestrado e agora no doutorado, isso te incentiva a estar estudando. Por exemplo, para fazer meu doutorado, nos últimos 2 meses, eu passei dias que eu passava 3 dias sem dormir para escrever o meu texto. Hoje isso meio que se perde no ar, né? Não faz diferença, eu passei dessa fase, graças a Deus, não toco mais num doutorado, estou resolvido da vida, nunca mais vou sofrer daquele jeito. Mas aquele processo que eu passei naquela época traz resultado. Então, pô, você pega um militante que é doutor ou que está doutorando, que é o caso do Jones, e assim, olha o jeito que eu faço, vocês não conseguem fazer, vocês têm que estudar e entender como é que funciona o município, você tem que entender como é que funciona a divisão específica da nossa federação, saber qual é a função do vereador, etc, etc. Porra, para uma pessoa com boa formação, isso é mais fácil, entenderam? Então, ainda que a gente possa afirmar, e com razão, que tem uma galera que é mal formada, nem sempre ser mal formado, né? Nem sempre ser mal formado é simplesmente vontade de não estudar. Como o próprio Jones diz bastante, inclusive, é difícil, pô, estudar é difícil, demanda tempo, tem que ter um horário livre, né? Você tem que ter uma disponibilidade. Eu tenho uma militante, eu vou citar um caso muito específico. Tem uma militante da UP que a gente foi para regional, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E a gente foi para um encontro da UP do Distrito Federal, eu acho que tem uns 5 meses já, uns 5 meses. Eu dei carona para ela mora em Samambaia, eu dei carona para ela, e ela deixou a bolsa no meu carro, esqueceu uma bolsa com coisinha para vender, com docinho para vender, certo? Docinhos para vender.
Eu vou contar essa anedota para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Ela deixou essa bolsa, eu tô com essa bolsa até hoje. Ela deixou, um mês depois, ela percebeu que poderia estar comigo, me mandou uma mensagem. Aí eu falei, beleza, bora se organizar aí. Esse se organizar aí ficou, que ela disse que ela trabalha num outro lugar, que ela tem que ir correndo, pegar o metrô e etc, para ir para o local onde trabalha. E aí a gente, nesse desencontro até hoje, não devolvemos a coisa da bolsa, os doces já estragaram há muito tempo, né? Já foi jogado fora, mas ela tem atividade no MLB, no Movimento de Luta de Bairros e Favelas. Ela trabalha, ela é da UP, ela participa dos negócios do Olga Benário, um monte de atividade. Aí, veja, é uma pessoa que pode se candidatar exatamente porque está na participação. Tem essas coisas dentro da disputa, né? Ela é uma das pessoas que pode ser a candidata. Como a vida nesse estilo, nessa correria, vai dar para estudar para cacete, para saber tudo sobre Brasília? Talvez não dê. Como é que a gente pode recompor essas dificuldades? Dividindo tarefas. Então, antes de chegar na eleição, a gente pode ter uma pessoa que sabe isso, uma pessoa que sabe assado, uma outra pessoa que sabe assado, uma outra pessoa que sabe assado, e quando se aproxima da eleição, cada pessoa que sabe alguma coisa pode apresentar isso para a colega, por exemplo, se ela fosse candidatar. Para ela ir lá fazer, ela fala muito bem, tarará, e etc., tem uma origem que é legal, e etc., a gente passa as coisas para ela, as informações específicas que a gente vai acabar estudando. Isso não é um trabalho legal de se fazer coletivamente? Estou dizendo de preparação para debater o DF, por exemplo. Não é uma coisa legal? Não é legal isso? Agora, quantas pessoas estão disponíveis num partido aqui de Brasília, por exemplo, que tem 200 pessoas para fazer isso? Com 200 pessoas, as 200 pessoas que estão no partido, elas estão presentes, que colocou o nome lá, elas são militantes mesmo, estão presentes mesmo, vão de 15 em 15 dias para a reunião do partido? Não. Quando isso começa a acontecer, há um desânimo geral. Quando a gente começa a ver que os outros colegas não vêm, não aparecem nas formações, não aparecem nas discussões, vai acontecendo um efeito em cadeia, que as pessoas começam a se desestimular. Ou seja, para além das obrigações mesmo, das coisas que deveriam ser feitas, tem uma certa pressão possível que a gente tem que inventar uma coisa meio que divertida, algum motivo. A gente tem que raciocinar, cara, a galera não está vindo, o que a gente pode fazer que pode puxar a galera para vir? E aí, antes de eu pensar, por exemplo, em escrever textos acerca das questões relacionadas à educação no DF, você tem que passar um tempo raciocinando de o que eu faço para que as pessoas apareçam no núcleo, porque às vezes elas não aparecem. Então, às vezes, fica parecendo que é uma puta bala de prata, que o problema aqui é relacionado a simplesmente a gente não entendeu, é só entender e seguir a pauta, quando às vezes as questões são de motivação. Às vezes as questões são de motivação. Aí, veja, teve o resultado da eleição agora. Eu estava torcendo pra caceta que pelo menos um vereador da UP fosse eleito. Porque se um vereador da UP fosse eleito, isso dá um gás na militância do sentido de que, não só da eleição, de que se eu participar do partido eu posso ser eleito, não é disso que eu estou falando. É que estamos visivelmente sendo considerados como um grupo importante. O sistema, dentro do sistema, a gente já tem adesão de pessoas o suficiente para que entre no sistema. Alguma relevância já se demonstra dentro do grupo. Então, isso poderia funcionar como uma injeção de ânimo. Não uma injeção de ânimo necessariamente para fazer mais eleição, claro que isso seria consequência, mas uma injeção de ânimo, de repente, para pelo menos as pessoas voltarem a aparecer nos núcleos. Entende o que eu quero dizer? Então, perceba, eu estou expondo isso nesses termos para vocês, porque às vezes fica parecendo que as pessoas não estão ganhando simples, única e exclusivamente porque você não teve a listinha de fazer a coisa certa que o youtuber passou, pô. Tem a listinha de fazer a coisa certa. Não, tem um monte de coisa difícil, pô.
a gente tem que lidar com motivação das pessoas, a gente tem que lidar com atividades que às vezes a gente não está afim de fazer, a gente está cansado, aí se a gente está cansado a gente não vai, a gente desmotiva os outros, viram, como eu estava dizendo, uma coisa em cadeia, né? A gente tem que inventar ideias de coisas de produção que dá resultado para a pessoa ver que, né, ela não está indo ali para fazer uma reunião para marcar uma reunião, de fazer uma reunião, que está dando em alguma coisa, que está saindo alguma coisa, que está se criando alguma coisa, mesmo que seja uma ideia, mesmo que seja uma bugiganga, mesmo que seja, né, para você sentir que estão surgindo coisas para estimular as pessoas a participarem. E veja, um partido que se diz à esquerda, né, esses que querem organizar a classe trabalhadora, é muito doido, porque você está preparando pessoas